Bom dia. Vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós falaremos de regras de derivação, regra da cadeia, tá? São os dois... É a parte de mais exercita, tá? Vai ser a nossa aula que a gente vai fazer mais exercícios, vai ser na aula de hoje. Então se preparem que se teremos muitos exercícios, muitos alunos virão ao microfone, né? Tá bom? Vamos lá. Então, as regras de derivação. Então, a gente precisa primeiro provar dois resultados. A gente vai provar só esses dois resultados hoje, que é a regra derivada da soma e a derivada do produto. Tá? A derivada do quociente você vai ver que é uma consequência da derivada do produto. E a derivada da diferença é uma equivalência à derivada da soma. Então, a gente não prova esses dois resultados. A derivada da função, quando é multiplicada por uma constante, também a gente não prova que é uma consequência da derivada do produto. Se você pensar um pouquinho, você vai enxergar como é que faz, tá? Então, vamos provar a derivada da soma logo. Então, se você tem, se f e g são deriváveis, então, isso aqui, f' é a derivada da f mais a derivada da g. Tá bom? Então, esse é o nosso primeiro resultado. Olha para cá. Então, esse é o primeiro resultado que a gente precisa provar. Tá bom? Eu estou te falando que a f e a g são deriváveis. O que isso significa? Demonstração. Então, olha, se a f e a g são deriváveis, desde que f e g são deriváveis, temos que existem os limites. Que limites? Esse limite aqui. Com h indo para zero, f de x mais h menos f de x sobre h e g' de x, que é igual ao limite de h indo para zero da g x mais h menos g de x sobre h, tá bom? Porque a f e a g são deriváveis, então esses dois limites existem, tá? Então, outra coisa, definimos a soma de funções da seguinte forma. Suponha que você tenha duas funções f e g e você quer somar as duas. O que seria a função soma? Tá? A pergunta é essa. O que seria essa função soma? A função soma é simplesmente pegar a primeira função e somar com a segunda função. Isso é a função soma. Tá? Da mesma forma, se for diferença, se for produto, se for quociente, é só aplicar direto as duas funções. Tá? Agora, o nosso intuito é verificar se f mais g, se isso aqui existe. É isso que a gente quer saber, se isso aqui existe. Lembrando que isso aqui é um limite, tá? Então vamos ver o que é isso. F mais g, linha de x, se isso aqui existir, isso aqui é o seguinte, é o limite de h indo para zero da função, que é f mais g. Olha, o limite da derivada, ele é a função avaliada em x mais h menos a função avaliada em x dividido por h. É isso que eu vou fazer lá, tá? Então, é a função avaliada em x mais h menos a função avaliada em x dividido por h. Tá bom? É isso que é a definição da derivada. Agora,
isso aqui é o seguinte, limite de h indo para zero. Aí eu vou para a definição de soma de funções. O que é a soma de funções? É a primeira função avaliada nisso, mais a segunda função avaliada nisso. Tá? Então aqui vai ficar f de x mais h, mais g de x mais h, menos, mesma coisa aqui, f avaliado em x, menos g avaliado em x, isso tudo dividido por h. Tá? Agora eu posso, já que a soma é associativa, eu posso trocar, é comutativa também, né? Posso fazer essa troca das parcelas, tá? Então, eu já vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar limite de h indo para zero, esse e esse aqui. F de x mais h, menos f de x, sobre h, tá? Mais esse outro limite aqui, de h indo para zero, dessa parcela, menos essa. Eu estou separando porque esses dois limites existem, tá? Esse limite aqui é isso, é a derivada da f. E o outro limite lá é a derivada da g, tá bom? Isso aqui é igual a derivada da f mais a derivada da g, tá bom? Então aqui foi que nós acabamos de provar que a derivada da soma é a soma das derivadas, tá? Então responde a pergunta que eu fiz para os colegas. Lembra que foi um trio no microfone na aula passada? E eu pedi para eles fazerem a derivada de uma soma. E todo mundo disse qual era a resposta, só que ninguém sabia justificar. Não sabiam porque a gente não tinha provado isso ainda, mas estava certo, tá bom? Então, se você tem somas de funções, você pode derivar, tá? Um exemplo, se você tem, suponha que eu te diga assim, f de x igual a x² mais seno de x mais a exponencial de x. Quem é a derivada disso? A gente já sabe, ó, se tem soma, eu posso derivar um por um, tá? Então, qual é a derivada de x²? 2x. A derivada do seno, cosseno, e a derivada da exponencial, a própria exponencial. Entendeu? Então, eu posso fazer isso agora direto, tá? Sempre que você tiver uma soma, você deriva parcela por parcela, sem problema nenhum, tá? Já está provado o nosso resultado. Vamos provar agora que a derivação também serve para o produto de funções, tá? Como seria a derivada do produto? Então, a gente quer fazer o seguinte, ó. A gente quer pegar f e g, a gente quer derivar isso, tá? Para a gente derivar isso, a gente quer saber, então, o que acontece com esse limite aqui. Saber se esse limite aqui existe, desse produto. F vezes g avaliado em x mais h, menos f vezes g avaliado em x, dividido por h. A gente quer saber se esse limite aqui existe, tá? Vamos continuar a partir daqui. O que é que eu tenho? Da mesma forma que eu defini para você aqui como é a soma de funções, existe a definição também de produtos de funções, que é o seguinte: se tu tiver f vezes g avaliado em x, isso é f de x vezes g de x. Tá bom? Essa é a definição de produto. Então você faz a mesma coisa aqui. Então, limite de h indo para zero dá f avaliado em x mais h vezes g avaliado em x mais h menos a f avaliada em x, a g avaliada em x, isso tudo dividido por h, tá? O que é que eu tenho por hipótese? Eu tenho por hipótese que a derivada da f existe e que a derivada da g existe também. Então, muito provavelmente a conta que eu quero fazer ali é fazer aparecer uma coisa assim, tá? Essas coisas eu vou manipular lá para aparecer isso, tá bom?
Então, olha, eu já tenho aqui um f de x mais h, que eu também tenho lá f de x mais h, só que o problema é que tem um g de x mais h aqui. Eu já tenho um f, mas o problema é que eu tenho um g aqui, multiplicando. Então, eu vou fazer uma pequena manipulação para colocar fatores em evidência e ver o que acontece, tá? Então, isso lá, esse limite com h indo para zero, eu vou fazer o seguinte. Eu vou acrescentar e vou retirar uma parcela aqui, tá? Eu vou escrever isso tudo e entre essa e essa eu vou acrescentar e retirar uma parcela, tá? Então, isso aí é f de x mais h, g de x mais h, tá? Eu vou retirar f de x mais h vezes g de x, mais f de x mais h, g de x, e ali está menos, né? Menos f de x, g de x, isso tudo dividido por h. O que foi que eu fiz? Olha, isso aqui já tinha, tá? A última lá também já tinha. O que foi que eu fiz? Eu acrescentei esse cara e retirei ele, tá bom? Então eu não fiz alteração na conta, tá? O que eu acrescentei eu retirei, tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma separação aí, ficar limite de h indo para zero. Eu vou pegar essas duas parcelas e vou colocar f de x mais h em evidência. Quando eu fizer isso, vai sobrar g de x mais h menos g de x. Tá bom? Isso dividido por h. Tá? Eu peguei só essas duas aqui. Agora eu vou pegar as duas últimas. Tá? Mais. Eu vou colocar agora aqui o g em evidência. Tá bom? G de x. Quando eu colocar g de x em evidência, vai sobrar f de x mais h menos f de x, isso tudo dividido por h. Tudo bem? Nota que esse h, ele está dividindo todo mundo. Por isso que ele tem que aparecer aqui e aqui. Tá? Agora, vamos pensar em cima de todas essas parcelas aí. Olha só. A função f, por hipótese, ela é derivável. Tá? Se ela é derivável, lembra do resultado que nós provamos que toda função derivável é contínua? A gente provou isso. Se uma função é derivável, então ela é contínua. Tá? Então quer dizer que a f é contínua. Se a f é contínua, então o limite de h indo para zero é só avaliar, aplicar um zero direto aqui, porque ela é função contínua. Tá bom? Outra coisa. Esse quociente aqui não é o quociente de Newton? Isso aqui é o quociente de Newton. Se eu aplico o limite bem aqui, isso aqui não é derivada da g? Então esse limite aqui também existe. Tá? Ótimo. G de x é limite com h indo para zero. Aqui não tem h. Então g de x é uma constante para esse limite. Então esse limite também existe. Tá? Esse aqui também é um quociente de Newton. Se tu aplicares o limite aqui, isso aqui seria a derivada da função f. Então esse limite também existe. Então o limite de cada um desses fatores existem. Então eu posso aplicar o limite em todos eles. Tá? Então isso aqui é igual o limite com h indo para zero de f de x mais h vezes o limite de h indo para zero, g de x
mais h menos g de x sobre h mais limite de h indo para zero da g de x vezes o limite de h indo para zero da f x mais h menos f de x sobre h. Tá bom? O limite da soma é igual à soma dos limites, se os limites existem. O limite do produto é igual ao produto dos limites, se os limites existem. Por isso que eu fiz o comentário antes. Tá? Agora, isso aqui é f de x. Vezes, isso aqui é a derivada da g. Mais, isso aqui é a própria g. Vezes, isso aqui é a derivada da f. Tá bom? Então pronto. Então se tu queres derivar o produto, vou colocar um resumo aqui. Nosso resumo. Se tu tens uma soma e queres derivar, você deriva a primeira, mas deriva a segunda. Agora, se tu tens um produto e queres derivar, isso é a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá bom? É exatamente isso que nós provamos aqui. Só está invertida as parcelas, mas a soma é comutativa. Tá? Tudo bem? Ficou claro? Então é isso que a gente acabou de provar aqui. Então, tu já sabes que tu sabe derivar soma, sabe derivar multiplicação, tá? Como seria a diferença? Vamos pensar. Como seria a diferença? Vê se você concorda comigo. A diferença, ela não é isso aqui? Não é isso? Isso aqui não é igual a isso? E agora você tem uma soma. Você já sabe como derivar, tá? Como seria a constante vezes uma função? Derivar uma constante vezes uma função. Vamos lá. A gente já sabe a regra do produto, né? Então, derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Mas olha, a derivada da constante não é zero? Então isso aqui vai embora, vai para zero. Então vai ficar k vezes a derivada da função. Então, sempre que você tiver uma constante que multiplica a função, quando você quer derivar isso, vai dar a constante vezes a derivada da função. Tudo bem? O quociente. Como seria derivar o quociente? Bem, você pode enxergar isso aqui como sendo o seguinte. F vezes 1 sobre G. E você quer derivar. Olha lá. Isso aqui não é um produto? Então, todo quociente também é um produto, mas o produto tu já sabes como fazer. Então, você vai conseguir chegar numa fórmula para o quociente, tá bom? Então, olha, a partir dessas demonstrações, nós já estamos aptos a resolver um monte de questões, tá? E quando eu digo um monte de questões, é um monte de questões, tá? A gente pode fazer todas elas agora. Antes de fazer elas, a gente faz elas. Vamos fazer logo elas. Qual vocês querem? Temos 16 questões. Vamos fazer a segunda. E vai ser nesse nível sua prova. Assim você vai abrir a prova e vai ter lá 35 questões para ser resolvida já. Então você vai lá, a segunda, f de x é igual a 2x ao cubo mais exponencial de x mais 1. Vamos lá. Vamos ver se a gente sabe fazer isso, tá? Esse giz é incrível. Vou até separar ele aqui. Vamos lá. Olha. Derivada dessa função. Como é que é? Isso aqui não é uma soma? Sei derivar a soma? Sei ou não? Sei. Se eu sou um cara metódico, quero mostrar conhecimento, aí tu vai fazer o seguinte, vai colocar um colchete aqui
2x ao cubo, vou derivar isso, mais, vou colocar um colchete aqui, vou derivar isso, mais, vou colocar um colchete aqui, vou derivar isso. Você pode fazer isso, não é necessário, não é preciso fazer isso, tá? Mas tu pode fazer. Olha lá, a derivada, quando é uma constante vezes a função, eu já sei que eu não preciso olhar para a constante, certo? Como é que deriva um polinômio? O 3 vem para frente e subtrai uma unidade. Então vai ficar 3 vezes 2x, 3 menos 1, certo? Mais, quem é a derivada da exponencial? É a própria exponencial, porque a base é e, tá? É a própria exponencial. E a derivada da constante? É 0, não mexe nada. Então isso aqui vai ficar 3 vezes 2 é 6x ao quadrado mais exponencial de x. Como não fechar uma prova? Tá aí. É assim que vai ser essa prova. Quem é que vem no microfone? Sem correria, levantem devagar, vão no microfone e vamos resolver as questões. Vai. Vai, você vai poder escolher a questão. Pode vir. Já fica outro ali. Tem que ser um de cada lado, hein? Vamos, já vai outro lá no microfone. Diga, seu nome e seu curso. Diego Juan, do curso de Física. Diego, curso de? Física. Física. Projeta das questões, por favor, para o Diego. Qual é que você vai fazer, Diego? Se escolher muito, eu vou escolher. Quinta. Então, a questão 5. F de x igual x vezes... Tá bom. Fica mais perto do microfone, tá bom? Okay. Vamos lá. Eu tenho aqui um produto de funções. O que é que você vai fazer? Ah, detalhe. Essa prova vai ser o seguinte. Não é só fazer conta. Tu tem que provar para mim que tu sabes fazer conta. Tu vai fazer assim. Exemplo. Nessa questão, você vai escrever: irei usar a derivada da soma. Aí você faz. Nessa aqui, Diego, o que é que tu vais fazer? A derivada do produto. Exato. Você tem que escrever: irei utilizar a derivada do produto. Então, é impossível tirar 0. Por quê? Se cada item desse vale 0,6, só de tu escrever assim, vou usar a regra da soma, já ganhou 0,1. Aqui. Vou usar a regra do produto, já ganhou mais 0,1. Já tem 0,2. De grão em grão. Vamos lá. Diga. Primeiramente, fazer a derivada dos produtos, né? Então, vai ser seno vezes cosseno. Porque a derivada do x é 1. Vai ficar 1 vezes o seno. Não. É porque, na verdade, porque ia fazer a ordem correta, mas como é soma, então não implica em nada, né? Espera aí, repete. Não, é porque ia passar estranho, mas porque lembrei que é soma, então não implica nada se trocar. Mas é um produto, né, soma? É o produto, mas tipo... Vai ser 1 vezes seno, depois 1 vezes seno. Aí mais... x vezes cosseno. X vezes o cosseno. Muito bem. Olha, derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Obrigado. Pode sentar. Já vem outro para cá, né? Já vem outro. Bom dia. Bom Diga dia. seu nome e seu curso. Gabriel Nogueira, Engenharia Elétrica. Gabriel, Engenharia Elétrica. Projeta lá para o Gabriel. Qual é a questão que você vai fazer, Gabriel? Pode ser a 4. 4. Então, a 4. O Gabriel escolheu uma questão boa, né? Então, 4. Então, f de x é igual a 5x à quarta mais b logaritmo natural de x mais c x quadrado. Já tem. Mais... Não entendi a camisa. Desnecessária. Vamos lá. Me diga aqui
Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer por derivada da soma e por constante derivada de uma função vezes a constante. Perfeito. Olha só, que o colega já detectou que ele tem que usar a derivada da soma, né? E a derivada de uma constante que multiplica uma função. Beleza? Já ganhou 0,2 na mesma questão. Vamos lá. Derivada da função, como é que vai ser? É 20x ao cubo 20x ao cubo. O que mais? mais b vezes 1 sobre x B vezes 1 sobre x. O que mais? mais c vezes 2x C vezes 2x menos k seno de x. menos K seno x. Quer arrumar alguma coisa aí? Quer arrumar alguma coisa ou quer deixar assim? Olha, eu acho que não. Quer não? Então, quando a gente corrige uma prova dessa, a gente dá certo. Mas a gente fica olhando assim, esse cara não é muito elegante, não. É porque a gente gosta que você multiplique aqui o b vezes 1, coloca o 2 na frente, entendeu? Mas isso é estética. Tá certo, tá? Tá certo. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Gabriel, né? Pode sentar, Gabriel. Já vem outro, né? A menos... Não precisa ver outro, a menos que nós já tenhamos alguém lá na sala 8, né? Sala 8. Sala 8. O colega aqui da frente estava levantando. Pode ir lá. Não estava, ele não estava levantando? Estava levantando. Você já pode levantar, vai lá. Não tenha vergonha, não se sinta intimidado nem pressionado. Vai logo. Quem vai aí? Quem dos colegas aí que vai? Não? Ninguém? O áudio tá chegando lá? Tá. Então você que concordou, vai lá. Ah, tem gente na sala 13? E já estão no microfone? Sala 13. Vamos lá. Não, tem 4 pessoas sentadas lá perto do microfone. Estão esperando a vez deles. Quem é que vai? Isso, você que levantou a mão. Perfeito, muito bem. Esse cabra já participou aqui no auditório. Já participou. Fica lá no microfone, que daqui a pouco vai chegar a sua vez. Tudo bem? Obrigado. Vamos lá, diga o seu nome e seu curso. Meu nome é Bruno e eu sou de Engenharia da Computação. Bruno, de Engenharia da Computação. Projeta as questões para o Bruno. Qual é que você vai fazer, Bruno? A 15. 15. Bruno? Vai fazer a 15, rapaz. Vamos lá, Bruno. Gostei. O Bruno chegou audacioso. É a derivada do produto de 3 funções. Diga, Bruno. Como é que a gente faz? Vai ficar a derivada da primeira Derivada da primeira vezes a segunda e a terceira vezes a segunda e a terceira. mais... Mas por quê? É como se fizesse o produto das 2 primeiras e depois fizesse o resultado do produto das 2 primeiras. Então vamos fazer fizesse o isso. produto da terceira. Então vamos fazer isso. Vai. Vamos. A gente tem que fazer o que nós sabemos. Tá. Então vai lá. A primeira vezes a derivada da segunda, Quem é a primeira? f de x. F. E a segunda tu tá chamando de G de G. x. Tá chamando de G a segunda? Aham. Mas aí a gente não sabe, então. Porque lembre, nós aprendemos a derivar o produto de quantas funções? 2. De 2. A gente não provou para 3. Então nós temos que usar o que foi provado para resolver o problema, entendeu? Pois é o produto da f de x vezes a derivada da g de x. Não, mas não tem derivada da G aqui. Vai logo no microfone fazer dupla com ele. Bora, levanta. Vai. Diga o seu nome e curso. Fica aí, os dois. Bom dia, é João Paulo de Elétrica.
João Paulo, o que você faz? Eu transformo o f e g como se fosse uma só. Você vai enxergar f e g uma função só. Certo. Tá, então isso aqui tu tens que enxergar como sendo f vezes g vezes h. Não é problema, né? Colocar um parênteses aqui, tá? Agora, ele está enxergando isso aqui como uma função só. Então, continua para mim. Aí fica a primeira, normal, A primeira, que é essa aqui, que é f de x. f vezes g. Tá? Então, a primeira, f vezes g. Tu tá pedindo para colocar normal ou derivada? Normal. Normal. É a derivada da h. Aí Vocês decidem. Vezes a derivada da h. Pode ser Vezes a derivada de h. O que mais? Mais a derivada de fg de x Derivada da f g de x vezes a h de x. vezes h de x. Perfeito. Isso nós provamos. Entenderam? Então, isso a gente sabe, porque, olha, eu estou pegando a primeira vezes a derivada da segunda, mais a derivada da primeira vezes a segunda. Isso a gente sabe. Perfeito. E agora, como é que continua isso? expande f faz f vezes g de x derivada na segunda parcela. Viu o que é isso, né? Isso aqui é f de x, g de x, vezes a derivada da h, mais... Aí, o que foi que vocês falaram? É o derivada do produto de f A derivada vezes disso g. aqui. Certo. Então, a derivada desse... Vou colocar um colchete aqui, tá? A derivada desse é a derivada da f vezes a g mais a f vezes a derivada da g. Vezes h. Isso está multiplicando a h. h. Tudo bem? Tá? E agora? Aí agora é só fazer a multiplicação do h. Só distribui a multiplicação, né? Então, isso aqui vai ficar f de x, g de x, derivada da h, mais... Olha, esse h vezes isso. Vai ficar f' de x, g de x vezes h, mais f de x, g' de x, vezes h de x. Obrigado. Muito bem. Pode sentar. Parabéns. Então, ó, olha o que foi que nós concluímos aqui. Nós concluímos que quando você tiver 3 funções, só ajeitar a ordem, quando tiver 3 funções, tu faz o seguinte, ó, derivada da primeira e deixa a segunda e a terceira normais, tá? Depois você faz derivada da segunda, mantém a primeira e a terceira. Depois tu faz derivada da terceira, mantém a primeira e a segunda. Tudo bem? A regra é a mesma, tá? Muito bem, na sala 13, aqui ficou o rapaz lá em pé, né? Peraí, mas não era ele. Então era não? É ele? É ele, vai. Qual é a questão que você vai fazer? Qual é o seu nome e qual é o seu curso? 7. Sérgio. 7, questão 7, Carlos Mateus, Engenharia Elétrica. Paulo Mateus? Carlos Mateus. Carlos. Isso. Carlos Mateus, Engenharia Elétrica. Muito bem, Carlos. Qual é a questão que você quer fazer? 7. 7. Tá, então, olha, na 7, nós vamos aplicar exatamente o que foi feito na questão 15. A 15 a gente já provou a fórmula, tá? Então, vamos fazer a 7. Então, na 7, nós temos f de x igual a x ao cubo cosseno de x vezes 1 mais o logaritmo natural de x. Vamos lá, Carlos. Explica pra gente como fazer. Deixa eu ver o quadro para mim. Tem como projetar o quadro para ele? Isso. Projeta o quadro para ele. Tem como deixar ele pequenininho ali? Se tiver, joga ele pequenininho ali no canto. Não sei se dá. Dá? Ah, tá. Esse aí é o mesmo processo que foi feito na anterior. Ótimo. Como é que tu vai fazer agora? Faz Quer fazer alguma coisa na função antes? X ao cubo cosseno de x, deriva como se fosse uma função.
Tá, então vamos lá. Derivada da f. Quem que você quer derivar primeiro? Separa x ao cubo, cosseno de x, e a outra 1 mais... Ah, tu quer neperiano de primeiro x. fazer essa multiplicação aqui, é isso? Considera que são duas funções multiplicando. Tá, Aí beleza. faz a derivada do produto. Como se fosse... Vai duas ficar funções. f de x igual x ao cubo, cosseno x. Isso. Então é isso vezes 1, que dá isso, Isso. mais x ao cubo, cosseno x, logaritmo natural de x. Ok. Agora vamos derivar. Não, peraí. Não, eu Pode errei. estar certo, pode Tá estar certo, mas o que eu quis dizer foi o produto. No caso, f de x, a g de x seria 1 mais neperiano de x. Ah, ele não quer fazer isso. Tudo bem. Então tu queres conservar... Tu tá derivando então, é isso? Isso. Tá, ok. Então tu conservou a primeira, a segunda e quer derivar a terceira. Foi igual como foi feito. Ele considerou a fg como se fosse uma e a h como uma independente. É a mesma coisa. É, que mas a eu gente já falei. sabe a fórmula. A gente já tem aqui a fórmula, ó. Tá? A gente já sabe que pode derivar uma por uma. Então, Então tá certo. você está mantendo a primeira, a segunda, então tu tem que derivar a terceira. Sim. Quanto é a derivada dessa? 1 sobre x, né? 1 sobre x. Beleza. Mas, o que tu vai fazer agora? Se a condição é essa, né? 3x ao quadrado, cosseno de x, 3x quadrado. Que mais? cosseno de x. Cosseno x. No caso vai ficar 3x, né? Porque é 1 sobre x ali. Vezes... Não. 1 mais neperiano de x, é isso. Aqui. 1 mais logaritmo natural de x. Isso. Que mais? Aí mais x ao Mais. cubo. X ao cubo. Aí, no caso é menos seno, né? Menos seno. Então vou trocar esse mais aqui. Isso. Menos seno de x. Isso. Que mais? Conserva o terceiro, né? Oi? Conserva o terceiro, né? 1 mais Ah, tá. neperiano de x. Então, 1 mais logaritmo natural de x. Ok, muito bem. Se quiserem arrumar, arrumem, mas não é necessário, tá? O objetivo já foi alcançado, que é vocês terem aplicado a fórmula, que é a derivada de um produto de 3 funções. Ok? Muito obrigado. Esqueci seu nome? Carlos. Isso. Ok, obrigado, Carlos. Aplauso para o Carlos, né? Obrigado, Carlos. Para a próxima. Como assim? Bora. Você apontar. Não, por que está olhando para o lado? É, real vibe. É isso que está escrito aí. Quem é que vem aqui logo? Vai. Quem vem? Por que não está vindo nenhuma menina, hein? Você. Você vive empurrando ele. É você, vem? Ela acha que eu não estou falando com ela. Ela está olhando assim para minha cara séria. É você que meteu a mão na boca. Não, que está fazendo tchau. É você mesmo. Bora. Vem fazer. Você sabe fazer, eu sei que você sabe. Bora. Vai, escolha essa questão. Diga o nome e curso. Ele tem voz de radialista. Eduardo Botelho, de Tô falando. Engenharia da Computação. Engenheiro da computação, Eduardo. Qual é a questão que você vai fazer, Eduardo? A oitava. Oitava. Enquanto isso, vocês vão pensando quem é que vocês vão trazer aqui. A oitava questão é f de x igual a 5x sobre x quadrado mais 1. Como é que faz? Deriva o x ao quadrado. Aí Qual regra tu vai usar? a derivação do quociente. Quociente. Ok, vamos usar a regra do quociente. Regra do quociente. Muito bem. Diz para mim, como fica? Então, a derivada da função f é o quê? 5x. Ah, mas peraí, eu não mostrei para você a derivada do quociente, né? É só ficou lá no slide, né? Deixa eu colocar bem aqui.
só estava lá no slide, esqueci de escrever aqui. A regra do quociente é o seguinte: se você tem F sobre G, você quer derivar isso. Então, isso aqui é o seguinte: é a derivada da primeira vezes a segunda normal, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Tá? Essa é a fórmula da derivada do quociente. Se você trabalhar um pouquinho, você vai chegar nela. Tá? Então, é isso que você precisa fazer. Sim. Tá? Então, quem é que tem que fazer a primeira derivada aqui? É 5x vezes A derivada do 5x. a derivada do Tá? 5x Então, a derivada do 5x. Vou colocar todo passo a passo. Vezes quem? vezes x ao quadrado mais 1 Isso, a derivada. Esse é normal. Ó, x quadrado mais 1. Próximo passo. menos 5x 5x. vezes x à segunda mais 1. O que tu vai fazer com x ao quadrado mais 1? Abre ele. Não. Olha lá. Fatorar, então. É a primeira vezes a derivada da segunda. Então tem que derivar ela. Então fica Eu vou- 1x. Vou colocar todo passo a passo e tu me diz quem é que vai ser a derivada. Tá bom? Isso tudo dividido por... Próximo passo é o quê? O quadrado da segunda. Sim. Então vou colocar aqui. Que é x quadrado X quadrado mais 1. mais 1 ao quadrado. Tá bom? Agora, me dá a resposta agora aí. Derivada de 5x é quanto? 5. Só 5. Só 5. Vezes x quadrado mais 1 menos 5x vezes derivada de x quadrado mais 1. Derivado. 2x. 2x. Isso tudo dividido por x quadrado mais 1 ao quadrado. Tá bom? Aí, se quiser arrumar, arruma. Por exemplo, aqui em cima vai ficar 5x quadrado mais 5. E aqui vai aparecer menos 10x quadrado. Aí pode subtrair com esses 5x quadrado aqui. Tá bom? E você vai arrumar direitinho. Mas o passo mais importante é você ter aplicado a regra do quociente. Tá bom? Obrigado. Pode sentar. Muito bem. Próximo problema. Diga seu nome e curso. Meu nome é João Vitor, sou do curso de Engenharia Naval. João Vitor, Engenharia Naval. Projeta as questões para o João Vitor. Qual você vai fazer, João? 12ª. 12ª. Então, nós temos f de x igual a exponencial cosseno de x. Usar a derivada do produto. Essa função é lindona, viu? É lindona essa função. Quando nós chegarmos em integral, a gente vai precisar dela lá, tá? E ela tem uma sacada bonitinha nela, quando chegar em integral, tá? Então vamos usar o quê? Derivada do produto. Derivada do produto. Então vamos derivar aqui o produto. Vai ficar como? Vai ficar exponencial. A derivada da exponencial. Colocar todo passo a passo, tá? Derivada da exponencial. Aí a segunda normal. Vezes o cosseno normal. Aí a exponencial normal. Mais a exponencial. Vezes... menos seno de x. Vou colocar aqui, derivada do cosseno, tá? Aí você me dá a resposta na próxima linha. Quem é a derivada da exponencial? É ele mesmo. Ela mesma, vezes Cosseno o cosseno. E agora? Aí repete a primeira normal. Repete isso aqui. E a derivada do cosseno é quem? Menos seno de x. Menos seno, então já vai ficar menos, tá? Então, menos a exponencial seno de x. Tá bom? Obrigado. Pode sentar. Muito bem. Fácil. Não é fácil demais? Parece que a gente não está mais no curso de cálculo, né? Não está te sentindo assim? Naquelas aulas lá do 4º ano do ensino fundamental, que todo mundo consegue fazer as questões. Tá todo mundo participando. Todo mundo numa vibe boa, né? Tá legal. Aí tem gente assim, não sei
Que legal, ainda não entendi esse negócio. Diga, seu nome e curso, por favor. Pedro Henrique, de Engenharia Civil. Pedro Henrique? Engenharia Civil. Tá. Pedro Henrique, Engenharia Civil. Qual que você vai fazer, Pedro? A 13ª. 13ª. Aí. 13ª, nós temos f de x igual a x exponencial de x cosseno de x. Vamos lá, Pedro Henrique, como é que a gente faz? A derivada do produto com 3 funções. A derivada do produto em 3 funções. O Pedro Henrique não tem como ele zerar. Já ganhou 0,1. Né? Você vem primeiro. Né? Porque não tinha nenhuma menina tinha vindo ainda. Desculpa. Tá bom? Vamos lá. Derivada dessa. Como é que vai ficar? É a derivada de x vezes o EX. Então, derivada de x é? 1. Vamos fazer como se você estivesse fazendo a sua prova e você está com pressa. Como você faria? 1 vezes... Você vai escrever 1? É derivada de x, não? Que é 1? Sim. Mas você vai escrever? Como assim? É um produto, certo? Ah. Como é um produto, o 1 ele é o elemento neutro, então não precisa. Sim, já dando as respostas no caso. Já. Tá, então. Tu já tá safo. Fica EX EX vezes cosseno de x vezes cosseno de x mais x vezes EX vezes EX. Ah, tá, ok. Vezes EX vezes cosseno de x vezes cosseno de x mais x vezes EX vezes entre parênteses menos seno Mas x. tu quer fazer rápido. Então tu já troca esse sinal aqui. Já coloca o sinal aí na frente, tá multiplicando. Pronto. Aí menos seno de x. Pronto. Acabou. Obrigado. Bem. Lembra quando eu disse para vocês que derivada é um negócio fácil? É muito fácil. Isso porque vocês não viram integral ainda. Integral é mais fácil ainda. Vocês vão se divertir demais. Vamos lá. Diga seu nome e seu curso. Oi, meu nome é Thaís Barros e eu sou de Engenharia Biomédica. Thaís? Isso. Ok, Thaís. Escolha a questão, Thaís. Terceira. Questão 3. Thaís pegou a tangente. Então, nós temos f de x igual a tangente de x mais a raiz de x mais o seno de x. Vamos lá, Thaís. Como que você faria? Eu faria a derivada da soma. Derivada da soma. Já não zera mais, né? 0,1 fácil. Então, derivada da tangente. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Secante ao quadrado. A derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Não, mas aí é muito difícil. Bora fazer o passo a passo. Como foi que você fez para chegar nisso? Eu elevei esse raiz de x como se fosse o expoente. Aí ficou X elevado a meio, certo? Isso. Tá. Diz pra gente agora como você fez. Aí eu só subtrair, pula ele para frente e subtrai por 1. Tá. Vai ficar meio na frente vezes x elevado a meio Menos 1. menos 1. Tá? Vai ficar meio x, aí meio menos 1 dá menos meio, né? Isso. E agora? Aí é só passar esse x elevado a menos meio para baixo. Esse cara vem para baixo porque o sinal está negativo, né? Isso. Vai ficar 1 sobre 2x elevado a meio. Isso. E agora? Aí agora é só transformar isso em raiz. Esse Isso. x. Vai ficar 1 sobre 2 raiz de x. Aí tu queria que a gente enxergasse isso. Mas Depois é eu, né? eu já fiz muito assim, já ficou meio marcado já. Vamos lá. Então, tá vendo? Tá vendo como é que ela é? A derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. 1 sobre 2 raiz de x. Muito bem. Mais A derivada do seno é cosseno mesmo. cosseno. Pronto. Obrigado. Obrigado.
Agora, uma pergunta óbvia, não faço mais. Se tem como zerar, você já sabe que não tem, né? É impossível. Agora, a outra pergunta fácil de ser respondida é: tem como não fechar a prova? Não tem como. Não tem como. Vocês têm que se esforçar demais para não fechar uma prova dessa. Tem que ter muito esforço. Projeta lá. Desculpa primeiro seu nome e seu curso. Meu nome é Maicon de Castro Rodrigues, sou do curso de Engenharia Biomédica. Maicon, né? Isso. Maicon, Engenharia Biomédica. Qual é a questão que você vai fazer, Maicon? A 10ª. 10ª. A 10ª. Muito bem. Essa 10ª ela é digna de prova. Eu ainda não fiz a prova, tá? Ainda não pensei na prova, não quis fazer isso. Eu fiquei assim, não, eu vou primeiro olhar para a cara deles. Eu estou olhando para a cara de vocês hoje, estou percebendo do que vocês gostam, né? E estou vendo que vocês gostam de tudo, né? Como gostam de tudo, então vai vir tudo. Maicon, como é que faz? Bom, graças à minha amiga, não preciso provar que a raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Então ela já provou isso aqui pra gente, né? Então, como é que a gente vai fazer? Bom, vai ficar a derivada do denominador. Derivada do numerador. Do quociente. Isso. A regra do quociente, né? Então, vai ficar 1 sobre 2 raiz de x. 1 sobre 2 raiz de x. Vezes a x mais 1. Vezes x mais 1. Então, o que foi que ele fez? Derivada da primeira vezes a segunda normal. O que mais? Que é a nossa regra aqui, né? Aí vem menos. Isso menos. Raiz de x. Raiz de x, que é a primeira. Vezes 1 vezes 1. Porque a derivada desse aqui é 1, né? Mas a gente não vai colocar, né? Vai gastar material à toa. Precisa. Dividido. Sobre x ao quadrado. X, o quê? X mais 1 ao quadrado. Tá, tu vigia. X mais 1 ao quadrado. Muito bem. Tá bom? Tu não vai entregar um negócio desse assim, né? Tu vai dar uma arrumadinha. Oi? Tá bem feio. Tá bem feio. Tá feio. Vamos lá, bora arrumar isso. Tá. A gente pode expandir... Tem gente que quer reprovar hoje? Estão pedindo para eu cortar um x mais 1 aqui. Isso é blasfêmia. Não faz isso não. Vai, continua. A gente pode reescrever o denominador? Não inventa. Não custa tentar. Bora arrumar aqui em cima. Tá. 1 menos 1. A gente pode passar o raiz de x pro outro lado? Sim. Não, erro meu. Tá, calma. Alguém ajuda? Eu posso chamar ajuda? Oi? Posso chamar ajuda? Pode. Eu queria chamar minha amiga Emily Almeida. Emily Almeida. De Engenharia Biomédica também. Cadê Emily Almeida, Engenharia Biomédica? Quem é? Cadê ela? Aí no cantinho, assim, de óculos, cabelo enrolado. Como é que ela é? Casaco escuro. Vestido. Casaco escuro, ali, ó. Vem, Emily. Aí. Aplauso que a Emily vem, rapaz. Obrigado. Vamos lá, dona Emily. Baixa só um pouquinho o microfone. Isso. Diga o seu nome, que a gente não sabe ainda. Esse é o curso. Emily Bianca, eu sou de Engenharia Biomédica. Ok, Emily. Ajuda o nosso colega, como é que faz? Nem eu sei também. Posso chamar outra ajuda? Oi? Posso chamar outra ajuda? Pode chamar outra ajuda. Quero chamar meu cara amigo Pedro. Mas fica aí, Emily. De Engenharia Biomédica também. Aquele carinha ali de trás, ó, de óculos, parece... Peraí, impressão minha, eu tô aqui a apresentar os alunos do curso de Engenharia Biomédica. Mas não, tipo, é que a união faz a força, né? Tá certo. Então. Quem é o outro que vem? Ali, ó, aquele ali de cabeça baixada. Vem logo, de pequeno. óculos. Só vir, Pedro. Só não pode trazer o caderno. Aí, vem. Vamos lá, não sai daí, Emily. O problema é que tu criaste um precedente agora. Todo mundo que vier aqui na frente vai querer chamar alguém. Eu não entendi por que ele me chamou. Porque eu também não sei. Também não entendi o que é isso. Bem, ele chamou vocês dois porque ele confia em vocês dois.
Mas aí... Então vamos lá, diga o seu nome e seu curso. Meu nome é Pedro Henrique, eu sou de Engenharia Biomédica. Engenharia Biomédica. Pedro? Pedro Henrique. O que fazer, Pedro, aqui em cima? E Emily, se você sacar também o que tem que ser feito, me digam. Aqui em cima. Seria mexer na raiz primeiro? O que você faria com a raiz? A ideia está na raiz. O que você faria? Vai. Professor, eu não sei realmente. Alguém sabe? Vai. Lá vem. Ninguém chega primeiro que ela. Não pode. Ei, mas que história é essa? Tá mostrando o papel pro outro. Vai no microfone logo. Eu vou tomar esse papel dela. O que foi que tu fizeste? Vai logo fazer isso aqui logo. Vai. Segura. Vai. Olha, eu não sei se tá certo, hein, mas... Tá? Diga. Eu vou fazer passo a passo, porque é fração e eu sou meio devagar. Então, o que eu fiz primeiro? Primeiro eu multipliquei esse 1 raiz de 2 a x com esse x mais 1 do lado. Não, esse x mais... Esse com esse? É. Não, faz o outro. Esse com esse logo. Aí, peraí. Mas vai dar certo. Olha, o que é que vocês precisam entender? Que sempre que eu tenho 1/3, por exemplo, com mais 1, como se faz uma fração mais um número? Ah, tá. Multiplica. Eu não pego 3 aqui, multiplico esse cara? Multiplica e soma aqui? e soma. Então, façam a mesma coisa. Verdade. Vai. Multiplica esse 2x. Esse cara aqui vezes esse. Aí, vai pra Tá bom? Quanto é 2 raiz de x vezes raiz de x? 2x. Tá bom? Então vai ficar assim, ó. F' de x vai ficar igual. 1 vezes isso dá isso mesmo. Fica x mais 1 menos esse vezes esse dá menos 2x. Isso tudo por 2 raiz de x. Tá bom? E isso tudo dividido por esse cara. E aí? Não dá para subtrair esse com esse? Vai dar menos x, certo? Então eu já vou apagar aqui. Eu já sei que isso vai dar menos x. Pronto. Mas está feio ainda, porque tem uma fração dividida por um número. Só Como é que multiplicar pela outra inversa. Pelo inverso desse. Não está isso aqui sobre 1? Isso. Então conserva esse e multiplica pela inversa desse. Tudo bem? Então isso aqui vai ficar... Vai ficar assim, ó. F' de x é igual. Conserva a primeira. 1 menos x sobre 2 raiz de x vezes a segunda invertida, que é 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Tá bom? Agora não ficou mais bonito? Ficou ou não? Vocês conseguiram, porque reunimos 4 pessoas. Dá pra gente fazer a prova em quarteto, né? Não inventa, vai estudar. Tá? Obrigado, pode sentar. Nunca fizemos prova em dupla no Newton, vocês querem fazer em quarteto. Aí tem gente pensando, mas seria uma boa ideia. Você, né? Vamos lá, você agora. Diga o seu nome e seu curso. Bom dia, meu nome é Cauã Amorim, eu sou de Engenharia da Computação. Eu não entendi o nome. Cauã Amorim. Cauã, tá. Projeta as questões pro Cauã. Eu vou querer fazer a 9, por favor. 9? Tá. Questão 9. Então, f de x igual x² mais 3x vezes a secante de x. Como é que você vai fazer, Cauã? Primeiro a gente vai usar a derivada do produto para poder quebrar. Derivada do produto. Já não zera, né? Derivada do produto, como é que fica? Fica x² mais 3x derivado. A derivada de x² mais 3x. Ah, o rapaz é didático. Derivada da primeira. Vezes secante de x. Vezes a secante de x. Mais. Mais. x² mais 3x.
x² mais 3x. Vezes a secante de x, a derivada. A derivada da secante de x. Tá, e agora? A primeira derivada o senhor pode quebrar numa soma, a derivada da soma. Então, derivada da soma, que dá o quê? Você poderia fazer 2x. 2x. Mais 3. Mais 3. Isso secante, multiplicado pela secante de x. Soma com x² mais 3x. E a derivada da secante de x é tangente de x vezes secante de x. Quem te disse? Meus amigos aqui, ó. E tu acredita neles? É porque a gente pode descobrir assim, a secante de x... Então é isso que tu vai fazer agora. Porque ninguém viu você que é derivada da secante? O cara me chega assim com uma carta da manga, isso aqui é isso. Não é assim não. Tem que provar. Vamos. O que foi que a gente provou aqui? Derivada do seno. A gente nem provou, né? Tá na lista de exercício de vocês. Derivada do seno. E eu disse para vocês o que seria a derivada do cosseno, não disse? Provamos a exponencial, provamos o polinômio, provamos logaritmo, provamos raiz automaticamente, né? Mas secante a gente não sabe. A gente provou tangente, não foi? Então vamos lá. Secante. Esse aqui, meu diário. Meu diário, derivada da secante. Como que você faria a derivada da secante? A primeira coisa que eu faria era transformar essa secante em 1 sobre cosseno de x. 1 sobre cosseno. Então você vai enxergar isso aqui como 1 sobre cosseno de x. E agora tu vai querer derivar isso. Certo? Agora eu posso fazer a derivada do quociente. Derivada do quociente. Derivada do primeiro é 0, vezes a segunda normal. Que mais? Vezes... Eu fiz essa parte, já sei. Vezes 1, vezes derivada do... Qual o sinal? Menos. Menos. 1 vezes... O cosseno de x, a derivada. A derivada do cosseno. Dividido pelo cosseno de x ao quadrado. Dividido pelo cosseno ao quadrado. Que mais? A derivada do cosseno de x seria o menos seno de x. Menos seno. Então com esse menos vai ficar mais. Exatamente. Então em cima vai ficar seno de x dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Você pode fazer assim agora. Você pode colocar seno de x dividido pelo cosseno de x vezes o cosseno de x. Seno de x dividido pelo cosseno de x vezes o cosseno de x. Vezes... Posso colocar assim? Pode sim. E agora? Seno de x dividido pelo cosseno de x é a tangente de x. Isso aqui é tangente. E o 1 sobre cosseno seria a secante de x. Isso aqui é secante. Então isso aqui é tangente vezes esse aqui é secante. E assim a gente mostra... Que a derivada da secante é aquilo. Exatamente. E tu queria que a gente pensasse isso tudo? Exatamente, professor. Ah, tá bom. Então pronto, então você já sabe agora que a derivada da secante é tangente vezes secante. Então vamos colocar bem aqui. Tangente vezes a secante. Muito bem. E aí você pode parar aí se quiser. Tudo bem, obrigado. Muito obrigado. Pode sentar, muito bem. Muito bem. Vamos para a próxima. Diga o seu bom dia, diga o seu nome, seu curso. Bom dia. Meu nome é Anthony, estudo Engenharia da Computação. Qual é o nome? Anthony. Anthony. Anthony é de computação. Qual é a questão que você vai fazer, Anthony? A1. A1? Ninguém pegou A1, né? A1 é f de x igual a 1 mais exponencial de x, 1 menos exponencial de x. Muito bem. O que você vai fazer aí, Antônio, para resolver esse problema? Regra do quociente. Regra do quociente. Vai ficar a derivada da função é igual... Como vai ficar? Derivada de 1 mais e de x. Derivada desse... Vezes
1 menos e de x. 1 menos e de x. Menos. 1 mais e de x. 1 mais e de x. Vezes a derivada de 1 menos e de x. 1 menos e de x, derivada. Tudo isso dividido por 1 menos ex ao quadrado. Esse aqui, 1 menos e de x ao quadrado. Ok. E agora? Tem uma derivada da soma, uma constante. Aí some. Vai dar o que aqui? E elevado a x. E elevado a x. Vezes 1 menos e elevado a x. 1 menos e elevado a x. Menos 1 mais e elevado a x. Vezes e elevado a x. A derivada de 1 menos e elevado a x. Que dá? E elevado a x. Menos e elevado a x. Menos e elevado a x. Então esse menos vai aparecer bem aqui. Vai ficar mais logo. Tá bom? Isso. Dividido por 1 menos e elevado a x ao quadrado. Pode deixar assim mesmo. Ok. Muito obrigado. Pode sentar. Muito bem. Projeta lá as questões, por favor. Eu percebi que ninguém escolheu a 6. Algum preconceito com o número 6? Ninguém quis a 6. Ninguém quis a 6. Fizemos basicamente todas, né? Faltou a 11. Mas a 6, ninguém olhou para ela. Não entendi. A 6 vai estar na tua prova. Não é? Vamos continuar. Essa questão é uma questão de notação. Vamos para isso. Então, pode ser que você tenha uma função que ela dependa de uma outra função. Tá? Então vamos lá. Presta atenção aqui, ó. Pode ser que você tenha uma função, que eu estou chamando de y, que ela dependa de uma outra função u, e essa função u depende de uma variável x. Tá? Eu quero estabelecer alguma regrinha para derivar isso. Então o que é que tu podes pensar? Tu pode pensar o seguinte, ó. Esse y pode ser visto como sendo o produto das funções u, tá? U vezes u, tá bom? E se por acaso eu quiser derivar a função y, é a mesma coisa que derivar esse produto. Tudo bem? É a mesma coisa que derivar o produto. Derivar o produto, nós já sabemos que é a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Certo? Você concorda comigo que isso aqui é igual a isso? É a mesma coisa. Então isso aqui pode ser visto como 2u vezes a derivada de u. Tá? Tá bom? Então, enxerga o que está acontecendo. Que y, se for igual a u quadrado, então derivar y está dando 2u vezes a derivada de u. Olha a impressão que dá. Que o 2 vai para frente, subtrai uma unidade, aí dá 2u, né? Só que ainda tem que multiplicar pela derivada do u, porque o u é uma função que depende de x. Tá? Tu podes enxergar isso aqui como sendo uma composição. Tá? Uma composição de uma função que depende de x com uma função quadrática. Tá? E quando você deriva a função quadrática, é só pegar o 2 e levar para frente. Então, essa é a noção intuitiva do que nós chamamos de regra da cadeia. Tá? Então, a regra da cadeia não é um resultado que a gente demonstra aqui no curso de cálculo. Ele é um pouco pesadinho para demonstrar, então a gente não demonstra. Então, a regra da cadeia diz o seguinte, que se você tiver a composição entre duas funções, e você quer derivar a composição, o que é que tu fazes? Tu deriva a função de fora, tá? E multiplica pela derivada da função de dentro. Tá bom?
isso que nós chamamos de regra da cadeia. Tá ok? Nota que foi exatamente isso que foi feito aqui, ó. Você derivou a função de fora, que é a função potência, mandou o 2 para frente, e depois derivou quem estava dentro, que é o U. Tá? Então, essa aqui nós chamamos de regra da cadeia. Tá? Então vamos fazer uns exercícios envolvendo a regra da cadeia. Vamos lá. Aí depois a gente volta naquele problema que vocês não quiserem escolher. Qual o motivo de não ter escolhido aquele problema? Deixa eu colocar aquele problema aqui. Questão 6, né? Eu vou deixar aqui. F de x igual a x² vezes o log na base A de x mais 2 vezes a exponencial na base A, com esse A sendo maior que 1. Eu pedi para vocês calcularem a derivada disso, vocês não quiseram. Por quê? O que aconteceu? Pode falar por que não escolheram. Ah, você quer fazer? Não, fazer daqui a pouco. Daqui a pouco você vem, quando a gente for fazer. Mas por que vocês não escolheram esse problema? Por causa do log da base A. E o que é que tem ele? Não sabe como fazer? Mas como não? Mas qual é o problema? O que vocês sabem, então? Vocês sabem o quê? Vocês sabem do log da base E. Então tu sabe de todo o logaritmo. Não sabe? Mas por que aparece? Por causa da mudança de base lá do logaritmo. Você sabe fazer mudança de base, então não é desculpa a base. Tá bom? E é isso que a gente vai fazer daqui a pouco. Tá? Na verdade, o que é mais complicado é a segunda parte. É a exponencial, não é o logaritmo. A parte do logaritmo é a parte mais simples. A parte da exponencial que é mais complexa. Tá? Que vai envolver o número de Euler modificado ali. A gente vai ter que trabalhar um pouquinho, tá? Mas vamos lá. Vamos para a nossa regra da cadeia. Então, na regra da cadeia, nós temos esses problemas. Vamos derivar essas funções. Então, seno de x². Como derivar isso? Tá? O que é que diz a regra da cadeia? A regra da cadeia diz o seguinte, que você tem que derivar a função de fora, mantém a de dentro, depois você multiplica pela derivada de quem está dentro. Tá? É isso que diz a regra da cadeia. Então, deriva a função de fora. Quem é a derivada do seno? Cosseno. Então, isso aqui vai ser cosseno. Mantém quem está dentro. E multiplica pela derivada de quem está dentro. Então, isso aqui vai ser cosseno de x² vezes 2x. E acabou. Essa é a regra da cadeia. Tá bom? É só você perceber o que você precisa ir derivando. Tá? Projeta a próxima lá. Y igual... Aliás, tem seno ao quadrado de x. Olha para cá. Você quer derivar isso. Quem é a função principal? Seno? A função principal é x², que você não está vendo.
Tá? Isso aqui você poderia ter enxergado assim, ó. Tem uma função aí, f, que é x ao quadrado, e tem uma função g, que é seno. Tá? Se tu fizeres f bola g, isso aqui é f da g de x. O que é que a f faz? A f pega o x e eleva ao quadrado. Só que a f está pegando a g, elevando ao quadrado. Mas quem é a g? A g é seno. Então ela está pegando o seno e elevando ao quadrado. Entenderam? Tá? Então a função principal é x ao quadrado. Como se deriva x ao quadrado? Pega o 2 e joga para frente e subtrai uma unidade, não é isso? Então essa é a função principal. Tá? Então derivar isso aqui o 2 vem para frente e subtrai uma unidade, então vai ficar 1. Então, ó, já derivei a função principal. Vezes, vai ficar 1 aqui, tá? Então, jogo 2 para frente e subtrai uma unidade. Agora eu derivo a função secundária, que é o seno. Então, derivada do seno. Então, isso aqui vai ficar 2 seno de x vezes a derivada do seno é cosseno. Tá bom? Então, essa é a derivada do seno ao quadrado. Beleza? Vamos para a próxima. Essa terceira aí, g de t, igual a t menos 2 dividido por 2t mais 1 elevado ao quadrado. Como derivar isso? Elevado a 9, né? Como é que deriva isso? Quem é a função principal? É o quê? É essa potência de 9 aí, essa que é a função principal, tá? Então, tu tem que primeiro pegar o 9, joga para frente, subtrai uma unidade. Essa é a função principal, tá? Então, a derivada da g é 9 vezes t menos 2, 2t mais 1, aí 9 menos 1, que vai dar 8. Então, já derivei a função principal. Agora, vezes a derivada da função secundária, que é t menos 2, 2t mais 1. Aí eu faço essa derivada, tá? Essa derivada aqui, regra do quociente, tá bom? Então, essa aqui vai ficar 9, t menos 2, 2t mais 1 elevado à oitava, vezes, aí essa regra aqui vai dar 1 vezes 2t mais 1 menos t menos 2 vezes 2 dividido por 2t mais 1 ao quadrado. Tá bom? Então essa aqui é a derivada dessa função. Atenção, derivada não é achar uma coisa que é bonitinha, não. Tá? Olha a expressão imensa aqui, ó. A gente não se importa com resultados que vai ser uma coisa esteticamente bonitinha, curtinho, não é nada disso, tá? Derivada tem um sentido muito importante, que vocês ainda vão descobrir um pouquinho mais na frente qual é esse sentido. Por enquanto a gente está aprendendo a fazer elas, fazer as contas, tá? Depois a gente vai começar a querer analisar o sinal dessa derivada. A gente vai querer descobrir onde é que essa derivada dá zero, onde é que essa derivada fica positiva, onde ela fica negativa. Essas informações que serão super importantes para a gente. Por enquanto a gente está só aprendendo a fazer conta com ela, tá? Vamos lá, próxima. Olha a função h. Quem quer fazer h? Quem quer fazer a função h?
Bora, derivada da função H. Quem vai? Vem. Vem. Qual é o nome dele? Marcelo. Bora. Vem, Marcelo. Eu vou aí te pegar na mão. Bora. Aí, pronto. Aí o cabra vem, rapaz. Olha aí. Obrigado, Marcelo. Seu nome é Marcelo, qual é o seu curso? Engenharia da computação. Engenharia da computação. Fica só um pouquinho mais perto. Bom dia. Um pouquinho mais perto. Como é que você derivaria isso aqui, Marcelo? Diga lá. Derivar primeiro o seno, né? Deriva primeiro o seno. Então, a derivada de H é... Derivada do seno é? Cosseno. Cosseno. E agora? Deriva o cosseno? Não sei. Mais de dentro? Então, olha como é a regra. A regra diz... apaguei a regra. Vou colocar aqui. F da G de X. Se eu quero derivar isso, é derivada primeiro de quem está fora, a de dentro se mantém, vezes a derivada de quem está dentro. Tá bom? Tá muito bem. Então, já derivei quem está fora. Pela regra, diz que eu tenho que manter quem está dentro. Então, eu tenho que manter isso aqui, certo? Sim. Então, vai ficar cosseno de tangente de X. E agora? Pela regra, diz que eu tenho que derivar quem está dentro. Perfeito. Então, como é que vai ficar? Deriva o cosseno e a tangente. Então, eu tenho que fazer isso aqui. Cosseno da tangente de X. Eu tenho que derivar isso, tá? Muito bem. Então, isso aqui vai ficar cosseno do cosseno da tangente vezes... Como é que eu derivo isso? Isso também é uma composição. Então, tem que aplicar de novo a regra da cadeia aqui. Quanto é a derivada do cosseno? Seno. Menos seno. Menos seno, perdão. Tá, então, eu já vou colocar o menos aqui fora, tá? Já colocando menos aqui, tá? Menos seno do quê? Tangente de X. Da tangente de X. E agora? Aí... Se concentra só nesse agora. Derivada de quem está fora. Sim. Quem está dentro se mantém. Vezes. Aí o que que diz? Que tu tem que derivar quem está dentro. Tá. Então, quem é a derivada da tangente? Vou colocar aqui, derivada da tangente. Agora, só para tu te vingar, chama ele agora. Eu queria chamar o Cauã de Engenharia da Computação, por favor. Porque a gente colocou aí, né? Vem cá terminar a questão agora, que aí não lembra aqui. Não que eu seja a favor da vingança, tá? Não é nada disso. Diga, tem que finalizar o negócio. E agora, você poderia abrir a tangente em seno de X com seno de X. Mas pra quê? Acho que é secante quadrada a derivada. É secante quadrada, a gente já sabe. Sempre, olha, resultados que nós já demonstramos em sala, você simplesmente coloca nessa prova, tá? Derivada tangente, a gente já sabe que é secante quadrada, você não tem que fazer isso tudo na prova, tá? Então isso aqui vai ficar menos cosseno do cosseno da tangente vezes o seno da tangente. E esse aqui é? Secante quadrado. Muito bem. Ok, obrigado. Pode sentar. Perceberam? Percebam que a derivada é feiona, né? É feiona a derivada. Aí não tem problema. É essa mesma derivada dessa função. Tá? Diga. Oi? Não entendi. Repete. Você quer fazer alguma coisa aqui? Não, tem absolutamente nada. Porque isso aqui não é um produto. É a composição, entendeu? Então não tem aqui não tem nada aqui para ser feito.
Fica assim mesmo. Não tem nada para simplificar, nadinha. Absolutamente nada. Tá? Muito bem, então daqui a pouco a gente volta aqui. Vamos para aquele problema lá que vocês não quiseram fazer. Quanto tempo eu tenho, por favor? Ok, obrigado. Vamos lá. Vocês não quiseram fazer isso por causa dessas duas parcelas, né? Desse e desse. Certo? Esse foi o motivo de vocês não terem feito esse problema. Então vamos fazer o seguinte, vamos provar quem é a derivada desse, vamos provar quem é a derivada desse. Aí vocês já não vão ter mais medo desse tipo de problema. Você já pode ir lá. Então, vamos aprender a derivar quem é um log de x na base A. Quero fazer a derivada disso. Qual é seu nome, seu curso? Henrique Belém, Engenharia Elétrica. Ah, lembrei de você. Você que... lembrei. Ele só fez assim. Henrique, né? Sim. Oi? Repita seu nome, por favor. Henrique Belém, Engenharia Elétrica. Henrique Belém, Engenharia Elétrica. Tá? Henrique, qual é o segredo para a gente descobrir a derivada dessa função? O segredo é utilizar o mesmo raciocínio que a gente fez para provar no caso da base E, no logaritmo natural. Então, a gente vai fazer todo aquele processo para retornar isso para um só logaritmo e levar, no caso, aquela parcela, 1 sobre Tu queres fazer pelo limite? Sim. Não. Eu acabei de fazer isso daí, dá 1 sobre x ln de A. Não, mas foi só tu que fez, a gente não vai fazer não. Ok. Mas é isso, vai dar 1 sobre x ln de A. Não, mas bora fazer de outra forma. Bora fazer o que nós aprendemos hoje. Nós aprendemos hoje que a gente sabe fazer a derivada do quociente, a gente sabe fazer... Então, no caso, jogar para derivada do quociente. É isso? Pode ser. A gente sabe fazer a derivada também quando tem uma constante vezes a função, a gente sabe fazer. O que você faria aqui? Então, vou mudar para base natural. Como vai ficar? Ficaria logaritmo natural de x. O logaritmo natural de x. Dividido pelo logaritmo natural de A. Isso. Dividido pelo logaritmo natural de A. Tá Esse bom? logaritmo natural de A, ele é uma constante. Isso aqui é a mudança de base. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Tá bom? Então, derivar esse cara é igual a derivar esse cara. Beleza? Só que detalhe. Isso aqui é uma constante, certo? Se é uma constante, a gente já sabe que a constante sai do processo de derivação. Beleza? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre o logaritmo natural de A vezes... Então, só preciso derivar esse cara. Tudo bem? Aí, quem é a derivada desse? 1 sobre x. 1 sobre x. Então, vai ficar 1 sobre x vezes o logaritmo natural de A. Beleza? Então, a derivada do logaritmo de base A é isso. É 1 sobre x, logaritmo natural de A. Tá? Quando é base E, aqui vai aparecer logaritmo natural de E, que é 1. Por isso que fica só 1 sobre x. Tá bom? Então, nós sabemos a derivada de qualquer logaritmo. Qualquer um a gente sabe derivar. Tá? Então, obrigado. Pode sentar. Muito bem. Agora, e o A elevado a x? Como que a gente vai derivar isso? Como a gente vai fazer? Pela definição? Vamos lá, então. Então, esse aqui, limite, e vai para o microfone. De h indo para 0. Bora! De a elevado a x mais h menos a elevado a x sobre h. Tá? Essa é a definição da derivada. Tá? Como que você faria agora? Diga o seu nome e seu curso. Meu nome é Rafael, de Engenharia Elétrica. Rafael. Diga lá, Rafael. Bora tirar o a de x, né? Primeiro? Fala com uma simplicidade, né? Limite de h indo para 0. A elevado a x vezes a elevado a h menos a elevado a x
sobre H. Aí você quer colocar A elevado a X evidência. Evidência. Isso. Tá. Limite de H indo para zero de A elevado a X vezes A elevado a H menos 1. Isso tudo sobre H. Tá? Então, A elevado a X não depende de H, então ele pode sair do limite. Tá? A elevado a X vezes o limite de A elevado a H menos 1 sobre H, com H indo para zero. E agora? Isso está me lembrando o número de Euler, mas não vai dar ele. Por causa que A é um número qualquer, então não pode ser. Pois é. Não sei o que fazer com isso, não. Mas e... Mas é isso. É isso aí. Tá. É nessa hora que tu pensa assim, vou pensar naquele meu amigo que vai me ajudar. Vem. Bora, meu irmão. Bora lá, então, fala aí. Mas é tu que tem que falar no microfone, cara. Vai. Diga, o que você faria? Tá. Nome e curso. De novo. João Paulo, Engenharia Elétrica. João Paulo, diga lá. Eu pensei em mudar o... Levanta um pouquinho o microfone para você, por favor. Sorry. Já. Pensei em mudar o A elevado a H menos 1 para outra variável. Quer chamar isso aqui de U? É, de R, de Rafael. R de Rafael, cara. Porque se vai dar ele aí. Vamos lá, então vamos chamar R é igual a H menos 1. Tá. Então, ó, o H está indo para zero. Se o H está indo para zero, então o R está indo para onde? Para zero também. H vai para zero, implica que o R vai para zero. Tá? Vamos descobrir quem é o H. Então, daqui vai ter R mais 1 é igual a elevado a H. Como é que eu acho o H? Eu tiro o L de base A nos dois lados. Aplica o logaritmo dos dois lados. Vai ficar logaritmo de base A, R mais 1 é igual... O logaritmo de base A, cancela o A com a A e o H vem para frente. Tá? Então é isso aqui. Então vai ficar A elevado a X vezes o limite de H vai para zero, agora é R. R vai para zero. Isso aqui foi chamado de R. Dividido. Esse H, agora é isso aqui. Isso aqui é log na base A de R mais 1. E agora? Agora a gente faz o que o senhor ensinou. Aquele R que está em cima, ele pode ir para baixo como 1 sobre R, multiplicando. Esse aqui, para cá. Tá. Esse aqui é A elevado a X vezes o limite de H indo para zero de 1. Aqui vai ficar 1 sobre R vezes o log na base A de R mais 1. E agora? Agora a propriedade está multiplicando, ele pode ir como expoente. Esse cara vai para o expoente aqui, então já vou passar. E agora? Como, por hipótese, ser uma função contínua, eu posso colocar o limite em cima e embaixo. E o limite da constante é 1, então em cima vai dar 1. Então o limite pode vir para cá. Exatamente. E, de quebra, como o logaritmo é uma função contínua... Isso aqui é R, né? R. Tá. Logaritmo é uma função contínua, o limite pode ir para dentro do logaritmo. Então o limite pode entrar aqui. Então vai ficar A elevado a X vezes 1 sobre o logaritmo na base A de limite R indo para zero, R mais 1 elevado a 1 sobre R dentro de parênteses. E agora? Ó, esse aqui é contínuo, então o limite entra. E agora? Esse aí, limite, é o limite exponencial. Esse aqui é o número E. É E. Esse aqui é o número E. Esse vai ficar A elevado a X vezes 1 que dá o próprio A elevado a X dividido por log de E na base A. Log de E na base A. A gente consegue mudar isso aqui?
gente consegue o quê? Destruir isso aí. Deixar ele... Sim, mudança de base. Como é que fica? Fica Então, esse cara aqui, log de E na base A, ele é o quê? ln de E ln de E sobre ln de A. ln de A. Só que ln de E é 1, né? Então, isso aqui é 1 sobre ln de A. Então, isso aqui vai ficar AX sobre 1 sobre ln de A. Conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida. Então, se você tem A elevado a X e você quer derivar, isso aqui vai dar A elevado a X vezes o logaritmo natural de A. Muito bem. Obrigado. Então, achamos a derivada. Eu ainda tenho tempo? Ainda tenho tempo? Terminou. Só me diz se acabou o meu tempo, por favor. Acabou o tempo ou não? Acabou? Acabou. Então, mas vocês já sabem que isso aqui é a regra do produto, você já sabe derivar esse logaritmo. Esse aqui é uma constante, você já sabe derivar, então o problema está resolvido, tá bom? Então até a próxima aula, pessoal. Bom descanso. Tchau, tchau.